Graça e paz, família. Estamos de volta com um tema bem interessante. E eu vi hoje um pregador dizer, ele ser até pregador da graça, e dizendo o seguinte, que ninguém mais é cristão. Você não pode ser chamado de cristão mais, porque o Cristo não existe mais. Porque o Cristo existiu só até no ano 70 e o Cristo não existe mais. Meus queridos, eu vou falar uma coisa com você. Eu estou gravando aqui na rua, então vai ter muito barulho, mas eu encontrei esse tempo, eu vou gravar neste tempo com barulho de cavalo, cachorro e sino da igreja, do sistema batendo aí, do templo ali, né, batendo e tudo mais. É bom que fica completo. Mas, queridos, deixa eu te falar um negócio. É cada absurdo que a gente vê na pregação do evangelho, no sentido geral, tá? Geral. Vocês sabem muito bem da minha posição. Os irmãos aqui do canal Voz das Nações não são alienados, né? Quando eu ensino algo que eles não concordam, eles também respeitam. Eu também respeito cada um, mas eu preciso mostrar a minha posição sobre nós não somos mais cristãos. Primeiro eu vou ler esse texto, o versículo aqui de de Atos, capítulo 11, versículo 26. Diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então aqui, eu não quero nem comentar muito esse texto, mas aqui deu a origem à questão onde começou, as pessoas começaram a ser chamadas de cristãos, né? Aí agora eu não posso ser chamado de cristão porque o Cristo existiu só até o ano 70. Eu vou explicar o raciocínio dele, mas antes de eu explicar, eu já vou colocar a minha posição aqui. Queridos, todas as pessoas que é de Cristo é cristão, sim. Eu defendo isso aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Romanos capítulo 7, versículo 4. Deixa eu... Tá até destacado aqui já, ó. Romanos 7,4 diz assim: Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim que demos fruto para Deus. Então, meu querido, nós somos de outro, somos daquele que ressuscitou dentre os mortos. Então, falar que... não, nós não somos, meu querido, seguidores do Jesus de Nazaré. Mas o Cristo ressuscitado, ele continua vivo e vivo para sempre. Eu em breve vou trazer um vídeo aqui do Cristo Eterno. Do Cristo Eterno. Vou falar alguma coisa sobre isso aqui. Mas a minha defesa é que sim, nós somos cristãos e somos seguidores do Cristo ressuscitado e não do Jesus de Nazaré. Já explicamos por aí. Mas o Jesus de Nazaré... Não, nós estamos falando mais da questão de rudimentos. O Jesus de Nazaré foi fantástico, espetacular, e por isso nós estamos aqui, alegres, em graça, felizes, vivendo o reino de Deus, por causa de Jesus de Nazaré. Mas quando a gente fala que nós não seguimos Jesus de Nazaré, é por causa dos rudimentos que ele ainda tinha, até ensinava por ser judeu e por estar debaixo da lei, cumprindo a lei e etc. Mas o assunto nem é esse. Então, queridos, preste bem atenção agora. O querido irmão fala que nós não somos cristãos mais, porque ele defende o seguinte: Cristo, a manifestação do Cristo se deu só até o ano 70 e acabou. Agora o que existe é um só Deus, só existe Deus no sentido... Eu vou usar esse termo porque é o mais popular, não é o mais aceito entre os pregadores da graça e de alguns outros, mas eu vou usar por ser mais popular. Existe o Deus Jeová e é só ele que existe, pronto, acabou. É o Jeová que existe, então não existe Jesus, porque o Jesus era o próprio Deus, mas era o Deus manifestado em Jesus Cristo. Por isso nós era cristão, porque não sei... Beleza. Meu querido, e eles até gostam muito de usar a questão quando Jesus usa o termo, eu e o Pai somos um, e pega essa linha de raciocínio para dizer que não existe Jesus e Deus. Eu defendo que existe Jesus, que existe
que existe o Deus lá, o Jeová, e que existe o Espírito Santo. O que eu não creio é a questão da trindade como é ensinado no sistema religioso. Eu creio que existem os três, mas não no sentido de ser trindade, no sentido que o sistema religioso ensina. Mas a existência de três seres, eu defendo, já tem vídeos aí. Não tem como tirar isso aí não, meu irmão. Não tem como. Tem que fazer um malabarismo muito grande para desfazer de, por exemplo, de João 14,16. E por aí vai, né? E tantos outros versículos. Mateus 3, do versículo 14, 15, 16 também. Tem que ficar fazendo malabarismo. Tudo aquilo que exige malabarismo, que não tem explicações na Bíblia, eu saio fora. Eu fico com aquilo que está escrito. Mas voltando para o assunto, para falar que não existe, que Jesus deixou de existir, que Jesus é o próprio Deus Jeová, que é o próprio Deus Pai. É difícil, né, irmãos? Jesus acho que estava meio bêbado quando passou por essa terra, porque lá em Mateus, se eu não me engano, o capítulo 6, ele falou para os discípulos: como vocês orar, ora o Pai que está no céu. Ué. Mas não, meu irmão, para com isso. Quando ele falar, Pai, passa de mim este cálice, orar para ele mesmo. Que coisa é essa, meu irmão? Pelo amor de Deus. O que falta as pessoas em graça, principalmente, entender, é isso aqui que eu vou mostrar aqui e já vou ir caminhando para o término. Isso aqui, ó. Vamos ver se é isso. Precisamos entender isso. Por exemplo, Gênesis 2, versículo 24. Está escrito: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Pergunto: quando um homem e uma mulher se unem de maneira literal, passa a existir apenas um corpo? A pergunta que eu faço, vocês que pegam assim, que falam assim, eu e o pai somos um. Eu nem quero entrar em termos, termos no original não, tá? Porque vou deixar o Echad, eu pronuncio assim, eu tenho direito de pronunciar assim, né? O Echad. Mas tá bom, não vou entrar nisso não. Mas falou que quando se une se torna uma só carne. A pergunta é, quando eles se unem no sentido literal, passa a existir apenas um só corpo, meu irmão? É a pergunta retórica aí. Em Atos 4,32 está escrito: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa algum do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Pergunto, de maneira literal, deixou de existir vários corações e almas para existir um só coração e uma alma? Porque Atos 4,32 falou que a partir daquele momento era um só coração e uma só alma. Meu irmão, o próprio versículo 32 explica em que sentido. Explica, e é o mesmo sentido na questão de Jesus e Deus. Né? De Jesus, a gente fala Deus, né? É difícil, porque Deus não é nome, né? Deus é o que ele é, não é o nome dele, mas deixa pra lá. Aí vamos lá, outro exemplo, 1 aos Coríntios 6,17. Vou ler na NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje, que é top demais. Diz assim: porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Pergunto, você, o homem interior, é o próprio Deus? Porque 1 aos Coríntios 6,17 fala que quando a gente se une com Ele, uma só pessoa com Ele. Aí a pergunta é, então você é o próprio Deus, né? Você é um com Ele? Ou eu tenho que entender esta uma pessoa, ou o trem tá lascado, meu irmão. Tá lascado, é simples, as coisas são muito simples, mas a pessoa entra, sei lá qual o pensamento das pessoas. Pelo amor de Deus, tá claro aí, tá claro. Quando Jesus fala que ele e o Pai é um só Deus, é nesse sentido que esses versículos apresentados estão. Então, vou deixar aqui, tá? Esse vídeo aí. Espero que você estude e não fique alienado também na questão da graça não, meu querido. Eu sou da graça. Você é da graça? Que bonitinho. Eu sou da graça, seguidor do Hulk. Eu sou da graça, seguidor do Parapeto, do Tico-Tico. Para com isso, meu irmão.
Você está em graça, você está livre. Pega a Bíblia, estuda você. Não precisa você crer porque eu estou falando, porque o semideus da graça está falando. Não. Você é livre, meu querido. Você é livre, estar em graça é ter liberdade de poder usufruir do evangelho. Não é porque alguém famosão chegou e falou que é assim, que você já tem que aceitar que é assim. É assim se for assim, se não for assim, está rejeitado e pronto, meu irmão. Um abraço para você. Fica na graça, fica na paz e assim vamos crescendo dia após dia. Fui!